lépida e leve. Em teu labor que de expressões a míngua o verso não descreve. Lépida e leve, guardas, ó língua, em seu labor, gostos de afago e afagos de sabor. És tão mansa e macia que teu nome a ti mesmo acaricia, que teu nome por ti roça flexuosamente, como rítmica serpente, e se faz menos rudo o vocábulo ao teu contato de veludo. Dominadora do desejo humano, estatuária da palavra, ódio, paixão, mentira, desengano, por ti que incêndio no universo lavra. És o réptil que voa, o divino pecado que as asas musicais às vezes solta à toa, e que a terra povoa e despovoa quando é do seu agrado. Língua lâmina, língua labareda, língua linfa coleando em deslices de seda. Sejam todos bem-vindos ao primeira live do Sarau, a língua lâmina de Gilca Machado. Bem-vindos! Então, o que temos hoje preparado para vocês? Abrimos aqui com a poesia Lépida e Leve, da Gilca, que tem esse pedaço que dá o nome ao nosso sarau, né? Língua lâmina, língua labareda. Né? Uma língua que corta preconceitos, enfim, uma língua forte, de início de século, que não tinha medo do que escrevia e do que falava, né? Uma língua ousada. Isso mesmo. E o que temos hoje está ali preparado para o povo ali? Então, né, nós temos uma pequena surpresa que vai surgir em alguns minutos, né? Uma convidada muito, muito especial para nós. E eu acho que a gente pode começar se apresentando, né? Claro. Falando como chegamos nesse projeto, por que estamos aqui, por que nos reunimos nesse momento, né? Posso começar? Eba! Então, tá. Sou a Thali Bartikoski, eu sou atriz, sou educadora social e também sou professora formada em letras, português e literaturas de língua portuguesa. E cheguei no Sarau Erótico Sensorial, a Língua Lâmina, de Gilca Machado, através de um convite que o Malta me fez, né? Nós fizemos um sarau erótico há muitos anos atrás, começamos lá em 2011, um trabalho de resgate de textos eróticos brasileiros, e aí, no ano passado, recebi o convite do Malta, então, para retornar para esse projeto, que era para ser um trabalho com várias autoras, mas aí, no meio desse caminho, desse percurso, a gente acabou encontrando a Gilca Machado e deu de cara com, né, essa mulher incrível, essa poetisa muito rica, né? E aí a gente acabou transformando um sarau num trabalho específico dessa escritora e trouxemos, então, o sarau erótico sensorial, a língua lâmina de Gilca Machado. Ok, pode ser eu, então, na sequência. Então, eu sou o Malta, Alexandre Malta, né? E sou ator, diretor de teatro. Atualmente também sou estudante de biblioteconomia, que no percurso, meu trabalho acaba envolvendo muito sempre com literatura, através do teatro e das contações de história. E decidi estudar biblioteconomia, que é um espaço em que eu também, além do palco, que eu adoraria atuar entre livros, seja qual for o espaço entre livros, assim, tem muito a ver comigo. E eu que gosto muito sempre dos trabalhos que eu faço de me envolver com profunda pesquisa a respeito do que a gente estiver trabalhando, né? E através dessa pesquisa que chegamos na Gilca Machado, e aí, muito, já um pouco antecipando, ainda a Lorena vai se apresentar,
Hoje eu estou estreando em live, gente, então eu até nem sei direito como falar as coisas, mas eu estou vendo aqui como é que sai. O trabalho assim, que a gente fez para montar o sarau do Língua Lâmina, a Língua Lâmina de Gilca Machado, a gente leu muito em pesquisas, em muitos artigos, mas a principal base para os poemas selecionados e para constituir o sarau foram desse livro aqui, Gilca Machado, Poesia Completa, que foi lançado em 2017. E aí a surpresa que a gente tem hoje é em relação a esse livro, tá? Mas vou deixar a Lorena se apresentar primeiro. Então, cá estou eu. Meu nome é Lorena Sanches, sou atriz, sou produtora e entrei neste sarau, vim compor o sarau, porque o Alexandre Malta veio me perguntar se eu não queria produzir um sarau erótico. Eu disse que eu não queria produzir, que eu queria fazer um sarau, e aqui estamos, né? Montamos este trio, fizemos uma primeira estreia em fevereiro, e foi maravilhosa a experiência, lugar lotado, o povo acolheu muito essa ideia, tínhamos muitas outras apresentações aí pela frente, muita gente gostou, e nos convidaram, né? Mas enfim, estamos num momento onde nosso abraço tem que ser online, por isso que estamos aqui, né, trazendo esta nossa primeira live, como o Malta colocou, assim, tudo. Ai, meu Deus, e agora que a gente faz? A gente conversa. E para a primeira live, então, temos uma surpresa muito boa, que nós estamos bem emocionados, porque, enfim, né, como o Malta falou, Poesia Completa é o nosso livro de cabeceira, né? E, enfim, é isso. Vou deixar com vocês todos. Bom, e o livro Poesia Completa, ele foi lançado em 2017, é uma retomada de toda a obra para trazer novamente à tona toda a obra de Gilca Machado, que é uma escritora lá do início do século XX, e quem propiciou a retomada dessa obra foi uma jovem jornalista paulista, que a gente... a Jamile, que a gente conseguiu, aí nesse tempo agora, durante a pandemia, a gente conseguiu entrar em contato com ela, e hoje ela está aqui com a gente, participando dessa primeira live. Jamile, que bom que tu está aqui com a gente! Bem-vinda, Jamile! Gente, eu fico lisonjeada de ser uma surpresa. Seria uma surpresa. Eu me sinto saindo de um bolo de festa, assim, sabe? Ah, interessante. É uma experiência que pode ser interessante. Uma experiência que pode ser interessante. Eu recomendo. Então, a gente recebe a Jamile hoje com muita alegria, muito orgulho de estar falando contigo. E a gente, né, enfim, te convidou para esse espaço, para essa nossa primeira live. Então, pessoal, tudo é teste, né? Tudo estamos aprendendo como lidar com as ferramentas. E a gente queria muito, muito ouvir de ti hoje, Jamile. A nossa grande curiosidade, né, ao entrar em contato contigo, foi saber quando e de que forma tu entrou em contato com... Eu sei que foi bem jovem, né, que tu entrou em contato com a obra da Gilca. E como é que isso aconteceu e como isso te impactou também, né? Tá. Bom, boa noite para todo mundo que está aí. Também a minha primeira experiência também a minha primeira experiência com live. Eu sou uma pessoa muito tímida, então espero fazer as coisas certas aqui. Meu primeiro contato com a Gilca, eu era muito jovem, muito adole ainda, pré-adole, eu acho. Eu tinha 13 anos e eu estava muito curiosa para saber quem tinha sido a primeira mulher a, enfim, tentar escrever, né, publicar poesia erótica no Brasil. Eu tinha conhecido o trabalho da Hilda, né, assim, um pouco na escola, um pouco
na internet, né? Como eu sou millennial, eu já vim de uma geração que está na internet o tempo inteiro. Então, a curiosidade, ela é muito atiçada, né? E o bom da curiosidade ser atiçada quando a gente é millennial é que a gente já teve o acesso à internet. Então, poder pesquisar, poder ir atrás, poder conhecer mais coisas. Então, foi assim que surgiu o meu interesse pela Gilca, né? Eu pesquisando, me interessando em saber, né, quem tinha sido essa mulher que tinha feito isso, porque para mim não fazia sentido que tivesse sido a Hilda, né, a primeira mulher a fazer isso, porque não podia ter começado ali na década de 50, não é possível que tenha começado só ali. Então, acabei achando uma lista de poetas brasileiros que tinham trabalhado o erotismo como temática na poesia, e nessa lista tivemos várias pessoas que eu fui pesquisando uma por uma, e aí, quando chegou na Gilca, já tinha uma série de trabalhos acadêmicos assim, feitos falando sobre o pioneirismo dela, né? Não eram muitos naquela época ainda, eram poucos, mas foram suficientes para o meu interesse florescer, digamos assim. Pois é, a gente sabe que tu teve um tempo de trabalho de pesquisa, né? Tu foi atrás de várias coisas sobre a Gilca, mesmo tendo pouco material, porque, enfim, a Gilca não é uma escritora citada, por exemplo, na academia, né? Ela é uma escritora bem relegada, assim, né? E a gente ficou realmente se perguntando, assim, com muita curiosidade de entender como é que foi o teu acesso aos materiais, né? Eu sei que tu teve um momento de acesso a um material bem especial, assim, sobre a Gilca, né? Uma visita que tu fez, um contato com um familiar, né? Uhum. E como é que foi tu ter esse material em mãos, assim, né? Como é que se deu essa experiência para ti, assim, de conhecer mais a fundo, né, a vida dela? Tá. Quando eu me formei na escola, eu nunca pensei que eu fosse ser jornalista, por exemplo, né? Hoje eu atuo como jornalista, trabalho com artes visuais majoritariamente, mas eu nunca pensei que eu fosse ser jornalista. Eu queria trabalhar com ciências naturais. Sempre quis trabalhar com ciências naturais, sempre me interessei por ciências naturais. Então, não foi minha primeira opção o jornalismo. Mas quando eu decidi que queria ser jornalista e entrei na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu queria fazer iniciação científica. E aí, logo nos primeiros semestres do curso, eu entrei com uma proposta de iniciação científica que tinha a ver com a Gilca, que tinha a ver com como a crítica literária tinha marginalizado a figura dela, né, ao longo da história da nossa literatura, por conta, né, de uma série de fatores que acho que a gente vai conversar um pouquinho ainda. E aí eu iniciei esse projeto, e quando eu iniciei esse projeto, eu consegui contato com a Mauri, que era o neto dela, o único neto que a Gilca teve, e a única pessoa, assim, diretamente ligada a Gilca, né, que existia naquela época. Era 2015, e foi assim que eu consegui o contato com a Mauri. Consegui contato com a Mauri por Facebook, e ele foi uma pessoa extremamente querida, assim, extremamente aberta, extremamente disposta a tudo, a ajudar a pesquisa, a conversar, a ceder material, a encontrar. E aí, em algum momento, eu fui para o Rio, que era onde ele morava, e onde ele guardava o acervo tanto da Gilca quanto da Eros, que foi a filha da Gilca, que também teve uma história muito bonita com as artes, né? Uma dançarina muito importante. E aí eu fui encontrá-lo e fui ter acesso a esse acervo. E um tempo depois, um mês depois desse nosso encontro, o Amaury acabou falecendo, porque ele tinha alguns problemas de saúde, ele já era idoso, e infelizmente ele acabou falecendo.
E eu continuei esse trabalho de pesquisa, né, para minha iniciação científica com a Tânia e com o Amaury, filho dele, né, o filho dele, que também se chama Amaury, e a Tânia, que era a mulher dele. Mas nesse momento que eu cheguei para conversar com ele, né, com o Amaury, nesse primeiro contato, eu fui até a Ilha de Guaratiba, que é onde ele tinha uma chácara, onde ele guardava acervo, onde ele fazia os trabalhos dele também, porque o Amaury, ele foi arquiteto, designer, pintor, fazia uns trabalhos muito bacanas, assim, muito legais. Quando eu falei para ele no meu interesse de pesquisar e questionei, nossa, mas ninguém nunca teve interesse em trazer a Gilca de volta, né, em trazer a obra da Gilca de volta, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou, por que você não faz isso? E eu, naquela época, não tinha nem 20 anos ainda. Não tinha nem completado 20 anos de idade ainda. Falei, como assim, eu? Não dá para ser eu, porque eu... eu nunca fiz isso. Né? Mas aí eu fiquei tão animada que eu falei para ele, quer saber? Eu nunca fiz isso, mas eu vou voltar para São Paulo e quando eu chegar em São Paulo eu vou descobrir como faz isso. E aí comecei a tentar descobrir como faria para publicar o livro da Gilca de novo, com todas as devidas particularidades dele. E nesse momento tu já tinha acesso aos textos, aos poemas todos? Sim, ele era inacreditável. Ele tinha preparado uma caixa de papelão enorme com vários livros da Gilca, assim, várias edições, assim, tipo, as primeiras edições que foram dela. Nossa. Ele preparou para eu trazer comigo. Falei, não, imagina, Mauri, imagina, não, de jeito nenhum. Eu tô até com medo de... Não. Imagina, levar isso para São Paulo. Eu tinha ido de ônibus para o Rio de Janeiro, imagina, como eu vou levar isso de ônibus de volta para São Paulo, imagina. E aí... eu agradeci, óbvio, mas falei, não vou levar, mas se você quiser me dar... Tiveram 2 edições de poesia completa da Gilca, né? Uma edição que foi ela que editou, que foi lançada pela Cátedra, 2 anos antes dela falecer, em 1978, e a outra que foi editada pela Eros, filha da Gilca, em 1992, 1993, para comemorar o centenário dela. Então, 2 edições que estão esgotadas, que tiveram uma tiragem pequena. E aí eu falei, não, eu levo um de cada desses 2 aqui. E, enfim, o resto eu volto e olho. Não preciso levar comigo, eu venho aqui olhar e tudo mais. E ele me mostrou também várias coisas que ele tinha documentado, né? Fotos, recortes de jornais, um monte de coisa. Então, isso também... Isso assim, eu devo tudo ao Amaury. E depois devo tudo a Tânia e ao Amaury filho, né? E a família colaborou muito para que isso acontecesse. Eles queriam muito. O Amaury tinha muito carinho pela Gilca, né? Muito, porque ele não era filho da Eros. Ele era filho do Hélio, que foi filho da Gilca, mas que faleceu muito cedo num acidente automobilístico. E quem criou ele foram as 3, né? Era a casa das 3 mulheres, que era a Gilca, a Eros e a Teresa, que era a mãe da Gilca. Então, ele tinha muito orgulho. As 3 artistas. As 3 artistas. Uma, né, a Teresa, atriz de rádio, a Eros, dançarina, e a Gilca, poeta. Então, ele tinha muito orgulho de como ele foi criado, de por quem ele foi criado. Então, para ele, fazia muito sentido resgatar essa memória da Gilca e colaborar para que ela fosse conhecida. De novo, né, por uma nova geração, a qual Sim. foi negada esse acesso. Vamos improvisar um pouco? Né? Eu faço parte dessa geração. Sim, imagino. Pois é, né, a gente ficou impressionado com isso, que bacana ver isso, né? Mas eu estava me dando conta agora, assim, que eu tô vendo tem um monte de gente aqui bacana aqui falando aqui no chat, dando uns ois. A Rosane, a Grace lá de Pelotas tá aí também.
Fernando Alves, que tem acompanhado bastante a gente lá de Pernambuco, e todo mundo dando oi pra gente. Que bom ter esse povo aí com a gente. Eu vi que o Alex, a Camila entraram aí, o Gustavo. Muita gente bacana, assim. Tem E eu me dei conta de que a gente começou apresentando. Jamile, tem uma pergunta do Como? Fernando Albin, né? Que ele conheceu a obra da Gilca Machado por causa do sarau, né, Malta? Né? Sim, no canal, né? Por causa do canal, né? Da língua lâmina da Gilca Machado. Eu ia falar, que como a Lorena falou... Ele está perguntando onde é que está esse acervo hoje. Esse acervo continua com a família, continua com a Tânia. Com o bisneto, né? E com a Tânia, que era a mulher do neto da Gilca. Massa. Não quis ficar com nada. Não quis, tipo... Lembra? Eu tenho 3 livros aqui que eu trouxe para restaurar e eu preciso devolver para eles, inclusive. Mas eu tenho 3 primeiras edições da Gilca aqui comigo. Muito legal. Desculpa aí interromper, mas eu vi essa pergunta, digo, que interessante. Claro, é super importante. Tem várias perguntas, a gente vai agregando ali, tá? Mas... Sim. Não, eu só pensei em situar um pouco, assim, que tem muita gente que não estava na estreia do sarau, e a gente viu no sarau, quando a gente apresentou, que apesar de ser uma poetisa, uma escritora super importante para a literatura nacional, muita gente não conhece a Gilca. Eu só pensei em dar uma situada assim às pessoas que estão chegando aí, que chegaram, né? A questão de quem é que a gente está falando, Gilca Machado, né? Só para dizer que Gilca Machado é a percussora da literatura erótica feminina no Brasil. A Gilca nasceu em 1893 e logo com 13, 14 anos de idade estava vencendo concursos literários, escrevendo poesia já com teor erótico, assim. Então e ela foi assim muito criticada na sociedade pela época, pelo teor dessa poesia, né? Mas enfim, ela continuou escrevendo o que ela tinha vontade. Ela queria falar sobre a alma feminina, sobre a mulher nua, mas no sentido de uma mulher liberta, de uma alma liberta, a alma nua. E em 1933 foi eleita a melhor poetisa do país, né, num concurso lançado por uma revista. Só que apesar de tudo isso, e de tantas outras coisas que tem na história dela, ela acabou ficando meio... não fazendo parte da história da literatura brasileira. E aí, quando a gente descobriu ela, essa poetisa tem que ser conhecida, né? E eu acho que foi muito também o que sentiu a Jamile quando se deparou com a Gilca Machado. Então, assim, só para situar, a Gilca Machado é uma poetisa percussora que merece ser lembrada e lida também nos dias de hoje, sempre. E, como a Lorena falou no início, que a gente estreou e foi muito bacana, e depois, logo em seguida, tinha algumas apresentações marcadas, né? E aí a gente começou a entrar nesse isolamento social, tivemos que cancelar as apresentações. Aí a gente acabou, então, e estamos ainda descobrindo esse meio virtual, né? Tá aqui, a Jamile também está estreando nesse papo assim, virtual, né? A gente também está estreando, e além disso também a gente fez um canal, né? O canal A Língua Lâmina de Gilca Machado. Isso para chegar no Fernando, né? Que comentou, que chegou a gente através do canal, né? Da Gilca Machado, chegou na Gilca Machado através do canal, e que bom que está aqui com a gente também. Então, e até fica o convite depois para todo mundo que ainda não conhece, se inscrever no canal. Mas vamos seguir agora com a Jamile. Foi só para dar uma situada em quem está chegando aí. Falou! Estou vendo aqui algumas perguntas. Uma pergunta da Bela aqui, ó. Encontrou alguns desafios junto de editoras para publicar o livro? Mais ou menos, assim, porque quando eu voltei para São Paulo, com a ideia de publicar o livro, eu fui atrás de algumas editoras, mas logo, um mês depois, o Amaury acabou falecendo, e isso fez com que eu, obviamente, parasse o processo, né, porque, enfim, não fazia sentido, né, aquilo continuar naquele momento. Tinha que ter
né, um respiro para todo mundo, e ainda por uma questão de espólio, a gente tinha que esperar para ver como isso funcionaria. Mas não tive muita dificuldade, não, quando eu retomei, né, quando eu retomei o projeto, já tinha a Demônio Negro com a editora interessada, e para mim fazia muito sentido que fosse a Demônio Negro, que tem um trabalho muito legal com obras raras, com autores tão importantes, né, tanto da literatura nacional quanto da literatura internacional. Então, para mim, fazia muito sentido que fosse a Demônio Negro. Então, eu já tinha conhecido o Vanderlei e a gente já tinha conversado sobre, que é o editor do Demônio Negro, né, o dono do Demônio Negro, e a gente já tinha conversado sobre quando eu retomei o projeto. Então, de certa forma, não encontrei muita dificuldade com editoras. Assim, eu cheguei a procurar algumas editoras de grande porte, né, Companhia das Letras e tal, mas depois, para mim, fez mais sentido ser pela Demônio Negro. Eu achei que fazia mais sentido. Aqui eu tô vendo, o Fernando perguntou de novo se a biblioteca ainda está com ele, se ainda existe. Sim, a biblioteca da Gilca tá com a família. Tá com a Mauri Filho, né, que é o filho da Mauri. Então tá com a família, sim. A Rosane fez uma pergunta que é para vocês, ó. Se vai ter outra apresentação depois da pandemia. Sim, né? Estamos aí para isso. Esperamos que muito. A gente já tinha algumas agendadas, né? E então a gente espera que a gente possa retomar essas agendas depois de passar esse momento, né? E no novo momento que a gente vai viver, seja como for, que a gente possa estar levando a Gilca assim ao vivo, até porque a gente tem uma proposta toda sensível, trabalhar com sabores, com toque, com sensações, e então vai muito assim, depende muito do contato direto com as pessoas, né? Sim. A gente vai ter que fazer o contato. Estamos ansiosos por esse momento. Encostando o cotovelo. De cotovelo. Fazer o quê, né? A gente distribui frutas, uvas, pêssegos, né? Então a gente vai ter que higienizar as uvas, assim. Passar álcool gel. Passar álcool no manjericão antes de botar nas pessoas. Mas vocês estavam higienizadas as uvas antes, né? Não vamos sim. Né? Não, eu estava de luva, inclusive. Né? Então... É verdade. Tá certo que eram umas luvas de renda, né? Mas tá. Mas era luva. Mas queremos sim, Rosane, com certeza apresentar, e a gente fez o sarau com um formato que não necessariamente seja apresentado em palco, né? Tanto que a gente estreou num bar. A gente quer estar em salas, em bibliotecas, em bares, em diversos ambientes. Até a gente também estava muito buscando inspiração na pensão que a Gilca tinha, na história dela que a gente descobriu, né, de que era um lugar onde aconteciam saraus e muitos artistas se reuniam. A gente quer muito construir esse ambiente também para o nosso sarau daí. Olha que legal. Aliás, a Jamile não chegou a conhecer, né, Jamile, esse lugar, né? Não cheguei. Passei pela Avenida Gilca Machado, lá no Recreio dos Bandeirantes, né, que é uma das avenidas principais do Recreio, que as pessoas também não né, são nomes de ruas que a gente não sabe de onde vieram, né? Enfim, é uma das avenidas principais, um dos maiores bairros do Rio de Janeiro, que as pessoas não sabem por que o nome. Tu vê, né? Pois é, mas a pensão ficava no Cosme Velho, né? E provavelmente é um casarão que deve ter sido já demolido, em alguma coisa do tipo, não sei. Enfim, não cheguei a fazer esse tour ainda. Sim. Ainda. Vamos nos juntar depois da pandemia e vamos todos. Claro. Claro, isso, ótima ideia.
Pós-pandemia, a primeira coisa, então, vai ser um tour. Deixa eu escrever um projeto. Sim. Olha só, tá surgindo, tem bastante perguntas aqui na sequência, né? Vamos pegar o Gustavo aqui, Gustavo lá de Santo Antônio, tá perguntando se é possível identificar alguma inspiração da Gilca em obras de gerações posteriores. Com certeza, sim, não somente uma inspiração de estilo, mas obviamente por ter sido essa mulher que deu a cara à tapa, foi lá e publicou um livro de poesia erótica, né, em 1915, tem sim, assim, muitas pessoas falaram de Gilca depois, né, a Hilda falava da Gilca, a Olga Savari falava da Gilca, né, a Olga Savari, nossa querida, minha querida, que foi muito também importante para essa pesquisa sobre a Gilca, que foi recentemente por causa do Covid. E Alice Ruiz me contou uma vez sobre o único contato que ela teve com a Gilca, que foi uma conversa por telefone, assim. Foi divertido ouvir isso da Alice. Mas sim, com certeza a gente identifica. Uhum. E acho que a Gilca abriu caminhos, né? Essa primeira, né, a partir dela, de ter uma mulher que teve a coragem de publicar essa linha de poesia, abriu caminhos para que outras também se encorajassem, né? Acredito. Com certeza. A Suzane perguntou aqui da biografia. Eu quero mostrar para vocês uma coisa, que foi o meu TCC da faculdade. Foi um livrinho da Gilca, que eu imprimi só para minha banca de TCC. É um livrinho bem curto, tem 80 e poucas páginas, mas aqui reúne quase tudo que eu tenho sobre a Gilca. E a gente sempre vai descobrindo um pouquinho mais. Então, aqui reúne quase tudo e não sei. Tá, Jamile, essa aí então é uma obra que merecia estar sendo mais divulgada, né? Vai transformar num livro, mais outra publicação para fazer, né? A segunda publicação. Talvez publicar independentemente na Amazon e disponibilizar. Eu não tenho, sabe, gratuitamente. Eu quero fazer isso, mas eu preciso sentar e preciso ajeitar isso aqui, de certa forma. Tá bem, né? Eu preciso até porque a gente vai, né? Vou organizar isso aqui melhor, né? Porque porque a gente vai. O tempo inteiro a gente vai adquirindo mais informações, nunca a informação por completo, né? Então falando em publicação, sim, já teria várias atualizações agora. A Brenda até perguntou, né, se houve alguns desafios junto às editoras para publicar teu livro, o Poesias Completas. A Jamile comentou a respeito, né? Já comentou. Sim, já não teve uma dificuldade grande, não. Que bom, né? Por incrível que pareça, né? Teve alguma informação sobre a Gilca que tu descobriu que era outra coisa depois, que tu acabou descobrindo que era totalmente diferente do que tu sabia de início sobre ela? Sim, várias. Várias surpresas, assim, por exemplo, né, na verdade essa ainda é uma discussão que eu acho que também não cabe a mim fazer, né, que é uma discussão que necessita de mais vozes, de mais opiniões, mas tem a questão da gente discutir se a Gilca foi uma mulher negra, né? Que é uma coisa que foi difundida em várias pesquisas durante todos esses anos. E aí a gente vai achar uma foto da Gilca, inclusive está aqui, deixa eu pegar ela. A gente vai achar uma foto da Gilca colorida e a gente vê que não era bem assim, talvez.
Essa era a Gilca já idosa em casa. Uhum. Né? Olha só. Sim, né? Agora tá na foto de baixo. Agora tá. Então, acho que são discussões que ainda estão em aberto, na verdade, né? Que, enfim. Então, é isso, a Suzane falou, né? A Suzane, ela é pesquisadora da Gilca, querida demais. A Suzane falando, esse tema é importantíssimo mesmo, é uma coisa que está em aberto, que ainda é para ser discutida. Enfim, não é um tema fechado. E tem outra coisa, que aí é uma coisa engraçada, né? Que assim, a gente acha que quando o Rodolfo, que foi o marido da Gilca, morreu em 1923, a Gilca nunca mais quis saber de homem, né? A gente pensa isso, mas a Gilca foi noiva. Aos 50 e poucos anos de idade, a Gilca foi noiva. De outra pessoa, de um médico. Mas eles não chegaram a se casar. Parece que ele faleceu antes deles consumarem o casamento. Mas ela foi noiva. Tem fotinho deles dois aqui também, eu acho. Mais uma coisa que a gente pode usar no sarau. Sim, né? São várias coisas que a gente vai... A gente vai falando da vida da Gilca, assim, as coisas que a gente, né, que o Malta principalmente pesquisa, né? Então, né, fala, né, que casou, depois daí ficou viúva, daí já tem mais, mas ficou noiva depois, né? São coisas que a gente não, a não ser com essa pesquisa aprofundada, direta na fonte, que nem a Jamile fez, a gente não descobriria, não encontraria. Pois é, mas por incrível que pareça, algumas questões, assim, por exemplo, isso dela ter... Eu não estou achando a foto aqui, depois eu procuro. Algumas questões, por exemplo, essa dela ter sido noiva e tudo mais, assim, não sei que Deus, mas qualquer Deus abençoe a Biblioteca Nacional e o acervo da Biblioteca Nacional, o acervo online da Biblioteca Nacional, que foi importantíssimo para muita coisa também. O acervo da Biblioteca Nacional, que está digitalizado, que está disponível online gratuitamente, é uma das coisas mais incríveis que existem para qualquer pesquisador nesse país. Ótimo ouvir isso. A Eliane Moura, minha professora de biblioteconomia, está aqui também assistindo, ela está gostando de ouvir isso. Ela sempre muito falado na Biblioteca Nacional, no curso. Maravilhoso. Não sei se essa pergunta já foi, porque como eu fico cuidando tudo, talvez eu estou, né, repetindo, mas existem manuscritos da Gilca? Estão perguntando aqui também. Existem? O Fernando trabalha no museu, até sei o que ele está pensando, eu acho. Fernando, o que você quer mesmo? Interessante. Existem algumas coisas muito interessantes da Gilca, assim, não só manuscritos de poesia, mas também de prosa. Existem cartas, existem rabiscos que ela fez em livros, né? Ela ajustou alguns poemas, ela mexeu em alguns poemas que ela já tinha escrito. Acho que quando ela foi organizar o Poesia Completa de 1978, ela fez essas adequações em alguns poemas, então tem alguns livros dela lá que ela rabiscou. Então, sim, tem alguns. Que interessante isso. Massa, né? Ai, que tesouro, né? Tem mais uma pergunta aqui. Renan Virgínio, de São Paulo, gostaria de saber o que a Gilca Renan maravilhoso. O que ela lia? Quais são os gostos literários dela? Agora, será que ela lia outras coisas eróticas? Sim, ela leu muito Bocage. Ela leu muito É Bocage. mesmo? Uma entrevista deveras agradável. Renan que é agradável, ele é maravilhoso, Renan. Ela lia muito Bocage, ela tinha muito contato com simbolistas da época também, então ela era próxima do Bilac, ela era próxima de muita gente. Ela transitava muito bem
entre o cenário literário da época, né? Participava de muitos salões de poesia, tinha contato com muita gente, apesar dos pesares, né? Das pessoas, dela ser mal falada na mídia, dela ser mal falada em alguns círculos literários, mas ela tinha bastante contato. Ela adorava os franceses também. Adorava os poetas franceses. Interessante, gostos bem peculiares. Tem Olha mais... só, a Suzane Silveira está colocando aqui que seria interessante colocar a Eros no sarau. A Eros já está chegando no sarau, né? O sarau termina com a entrada em Eros. Quem sabe alguém pode... Quem quer explicar? Quem quer explicar? Então... É porque a gente pesquisando, né, pesquisando muito, vendo muita coisa sobre a Gilca, entrando cada vez mais a fundo, a gente chegou como a Gilca como precursora da literatura erótica feminina no Brasil, a gente chegou em Eros, que é uma precursora da dança, né, no Brasil, criadora do bailado nacional, e que também não é... Talvez não tanto como a Gilca, assim, mas ela também não é tão conhecida, assim, tão difundida, assim, até onde a gente viu nas próprias escolas de dança, né? Então, a gente viu que a Eros manteve foi sempre muito apegada com a mãe, assim, e tanto que depois ela resguardou, né, muito do trabalho da obra da mãe, a Jamile pode falar melhor sobre isso, né? Depois de algum tempo de se relutando, ela passou também a falar sobre ela ficou um tempo, segundo o que a Jamile falou, ela pode comentar aqui de novo, com receio de divulgar a obra da Gilca depois que a Gilca morreu, pela aquela imagem, toda aquela crítica que a Gilca sofreu da sociedade no todo. Mas depois de um tempo ela passou a divulgar também a obra da Gilca, né? Então teve sempre uma ligação muito forte com a Gilca, a gente achou que seria de muito bom tom manter as duas juntas também no sarau. E aí dentro das nossas pesquisas, além do livro que a Jamile organizou, da Poesia Completa da Gilca, a gente tem um dos livros que a gente tem trabalhado, que é esse aqui, deixa eu ver como é que aparece, que é Poema Dançando, Gilca Machado e Eros Volúzia, que é um estudo da Universidade Nacional de Brasília, Universidade Federal de Brasília, que trata justamente disso, que faz um estudo da poesia da Gilca em movimento com a dança de Eros, e a dança de Eros num movimento poético como a poesia da Gilca. E eu achei muito bacana que eu estava hoje relendo um trecho de um poema que talvez vai ser recitado aqui agora, daqui a pouco, mas vou só citar uma coisa que é muito falada nesse livro da Universidade de Brasília, e aqui a própria Gilca fala num trecho do poema assim: assim como há na dança a poesia dos gestos, há nos versos a dança da poesia. Então essa junção da poesia com a dança que a gente está colocando no sarau. Uma parte do sarau a gente trabalha só a poesia da Gilca, e no segundo momento a gente traz junto a Eros, o movimento da Eros dentro do movimento da poesia. Vocês falei demais, mas em síntese é isso. Eu acho que é uma boa deixa para a gente fazer um convite, né, para uma leitura. Sim, até porque essa frase que eu li, esse trecho, essas duas versos que eu li é de um poema que vai ser recitado agora. Ouvi boatos de que ia ter um poema. Ouvi boatos. Gente, eu sou péssima declamando poema, mas já que vocês insistem, eu vou ler as duas primeiras estrofes do Comigo Mesma, que é o meu favorito, tem que estar tatuadinho aqui, não pode mostrar, o horário não permite, mas ele tem um trechinho tatuadinho aqui. Depois no sarau a gente me convidem para o sarau, que aí a gente faz essa aparição pessoalmente, o poema. Tá bom? Com certeza. Enfim,
Vamos lá. Comigo mesma. Numa nuvem de renda, musa, tal como a Salomé da lenda, na forma nua, que se senta e estua, sacerdotisa audaz, para o amor de que és presa, rasgando véus de sonho, dançarás, nesse templo pagão da natureza. Dançarás por amor das coisas e dos seres, e por amor do amor. Tua dança dirá renúncias e quereres. Faze com o que desfira tua lira, gargalhadas de gozo e lamentos de dor. E posses em teu ritmo recompor tudo que viste estática, surpresa, e a imprevista beleza, a beleza incorpórea, dos perfumes e dos sons indefinidos, de tudo que te andou pelos sentidos, de tudo que te conservas na memória. Jamile, eu acho lindo, Jamile, todo mundo. Não, é porque eu estava acompanhando aqui também e eu fiquei mesmo muito apaixonado pela poesia da Gilca, pela a forma como ela usa as palavras, quando as palavras são... aí quando tu ouve a poesia, né, sendo pronunciada, parece que realmente as palavras dançam e se movimentam entre si. Eu acho muito bonito o que ela consegue fazer nos versos. E algumas palavras são sujeitos, né? E sujeitos Exato. são nomes próprios, né? Digamos assim. Então, por exemplo, nesse poema tem o amor, com letra maiúscula, né? Sim. E no outro tem a paixão, com a letra maiúscula. Então, enfim, várias coisas são nomes próprios para Gilca, várias coisas são vivas. Sim, ela usa muito esse recurso, né? Uhum. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. E por que ótima leitura, Jamile? Não fica assim receosa de ler? Parece, estava toda assim, não sei, vou ler. Não tenho esse costume de ler poemas, de declamar poemas, então uma coisa é ler, né? A outra é declamar. Sim, está lógico, eu começo a ler sempre em voz alta, andando pela casa. Fazer isso, com o cachorro. Isso. Os cachorros vão achar que eu tô ficando doida. A Suzane falou, né, que esse livro, o Poema Dançando, é da Soraya Maria da Silva. Soraya, maravilhoso. Exatamente. Incrível. Esse livro é incrível, esse estudo é incrível, né? Esse crossover que a Soraya fez. Sim. O crossover, quando ainda não tinha o nome de crossover, que a Soraya fez entre a Gilca e a Eros, é muito importante, né? Como o Antônio falou, o Alex, né? Elas são muito importantes uma para a vida da outra, porque a Gilca, ela teve um momento da vida da Gilca que ela largou tudo para acompanhar a Eros, né? A Eros, ela começou a explodir a carreira dela ali na década de 30 e 40, e a Gilca deixou basicamente tudo que ela fazia para ir acompanhar a Eros nas coisas que a Eros fazia. Então, as duas, uma é muito, não dá para desvencilhar, na verdade, a arte de uma da arte da outra, no final das contas. Foi uma coisa que a gente percebeu, né? Vamos fazer a Gilca, depois vamos para Eros, mas aí a gente ia fazer um sarau de 8 horas, né? Foi difícil a gente encerrar o roteiro, né? Porque tinha muita informação e muita coisa, e a gente terminou pensando como é que vamos roteirizar, é tanta coisa boa, né? Todas as poesias davam numa imagem, davam num movimento, né? A gente terminou indo pelos sentidos, né? E aí meio que fomos escolhendo quais eram as poesias que iam se encaixando, né? Porque senão estamos até agora fazendo sarau, né? Não parar nunca. Sim, e ainda mais com o Malta, né? Eu estava comentando que a gente aprontava um roteiro e chegava o Malta, eu descobri vi outra coisa da Gilca, não sei o quê, assisti um vídeo com não sei quem, eu li um artigo, vamos botar isso aqui também. Então ficava sempre, mais uma coisa para entrar. Daria para montar sarau, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e cada parte a ideia, né? Uma riqueza, né? Era a nossa ideia, né? E continua sendo, né? Ainda
Ainda O sarau seguimos... vai ter um esqueleto, né? Mas sempre vai ter coisas novas a ir agregando, porque não tem como deixar assim, engessado, né? Principalmente, sim. precisamos ir colocando Eros aos poucos, com certeza, né? Eu quero dançar no fubá, né? A história ela nunca vai estar completamente, né, desvendada. Sempre vai ter uma coisa. E até tem algumas coisas, me lembrei agora, tá, Jamile? E eu não sei se tu sabe falar a respeito, porque a gente viu daí em algumas poesias que a gente usou, algumas poesias da Gil que a gente usou para falar da Eros, que a gente tem muitas poesias voltadas para a dança, a bailarina e o movimento. A gente acredita, imagina que ela tenha feito isso inspirada na filha, né? Não sei se cabe a gente. Enfim, a gente supôs isso, né? Não sei se tem como falar sobre isso. De certa forma, sim. Mas a Gilca, desde antes do nascimento da Eros, ela já tinha uma aproximação muito grande da dança, né? A família da Gilca era uma família de artistas, né? Então, a maioria das coisas que a Gilca se interessava eram ligadas às artes em vários tipos de arte, né? Então, a dança para a Gilca já era importante lá desde o comecinho, desde o Cristais Partidos, né, de 1915. Mas sim, isso com certeza, a dança, no final das contas, está ali também por causa da Eros, né, a figura da serpente, toda a malemolência das coisas, né, todo o movimento das coisas. Flexuosa. O corpo, né, os movimentos dos corpos, ali é indispensável na poesia da Gilca. Muitos poemas, né? São muitos, realmente são muitos. E é uma coisa muito simbolista, né? É uma coisa muito do movimento também, né? Do movimento literário. A palavra é movimento. Tu lê a poesia e ela já vem, né? É genial. Muito incrível, né? Ela não ser elencada, né, entre os grandes poetas da época, né? Os simbolistas, quer dizer, tu vai estudar o Olavo Bilac, mas tu jamais vai ouvir ou ser mencionado o nome da Gilca Machado em algum momento, né? Eu, na minha época de faculdade, jamais ouvi nenhuma menção ao nome da Gilca. E talvez seja esse um dos frutos a se colher, né? Esse teu trabalho, vai teu trabalho de resgatar a obra dela, trazer o nome dela de volta, né? Para que ele seja mencionado. Não sei se já houve frutos também nesse sentido, né? De ela começar a ser lembrada. Sim, eu sempre recebo mensagens de... Essa noite, inclusive, eu recebi uma mensagem, né? Quando eu postei lá que ia ter o bate-papo hoje, eu recebi uma mensagem de um professor de ensino básico, de ensino médio, que ele disse que ele está trabalhando a Gilca com o segundo ano dele e que ia falar para os alunos virem assistir a live hoje. E isso, na verdade, esse tipo de coisa, para mim, são as maiores conquistas, porque eu acho que a única forma da Gilca não ser mais esquecida, né, não ser deixada de lado, é colocando ela nos livros, é colocando ela nos currículos escolares, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. Eu acredito que existem alguns cursos, desde antes, que sim, que traziam a Gilca para o currículo, mas no Rio, eu acho que é uma coisa meio regionalista, né? Eu não sei se a UFRJ faria isso antes, se fazia isso antes, né? Mas eu sei que muitos cursos de pós-graduação, sim. Teve uma pergunta, acho que foi da Brenda, se eu não me engano, aqui, que a gente não leu, que perguntava sobre a pesquisa, né? Que sim, a pesquisa sobre a Gilca, ela é muito forte na academia, ela é muito, muito, muito viva na academia. Nesses últimos anos eu tive muito contato com pesquisadores, né? A Suzane está aqui, mas tive contato com o Júlio, que é um pesquisador da Gilca, com enfim, muita gente, assim, se eu for falar todo mundo agora, eu vou esquecer alguém e vai ficar chato. E não só no Rio, mas no Pernambuco,
no Ceará, em vários lugares. Então, a Gilca, ela está presente na academia. Infelizmente, antes parecia que mais em cursos de pós-graduação. Então, parecia que era mais uma iniciativa do próprio aluno, né, do próprio projeto da pessoa de chegar lá e falar, não, eu quero estudar essa mulher aqui que eu conheci, eu quero, né, pesquisar mais sobre ela, do que nos cursos de graduação, né, do que estar realmente no currículo. Mas, ultimamente, parece que ela tem sido acrescentada em alguns. Eu lembro que há 2 anos, se eu não me engano, ela foi colocada como obra, esse livro, né, que eu organizei, foi colocado como obra obrigatória para o ingresso na pós-graduação da UFRJ, e isso me deixou muito feliz. Eu acho que esse é o maior fruto a se colher, na verdade, no final das contas, a maior alegria. Mas quando eu vejo também o pessoal do ensino médio falando, o pessoal do ensino básico falando, é que eu fico ainda mais feliz, porque a Gilca está vindo desde de baixo, desde o comecinho, né? Ensinada como a nossa maior simbolista, porque ela foi a nossa maior simbolista, né? O Bilac queria escrever o prefácio do Cristais Partidos e ela virou, né? Isso é a Nádia Gottlieb contando numa entrevista que ela fez com a Gilca, né? Ela virou para o Bilac e falou, não, eu quero aparecer sem defesa, né? Eu não preciso que você me apresente, que você me defenda no meu prefácio, eu quero aparecer sem defesa. Isso é muito mulherão, né? Era uma mulher muito forte. A Eros também tinha um gênio muito forte. Sim, né? Falando em Aeros, a Suzane colocou aqui, né, que o poema, né, Dança de Filhas de Terreiro, de sublimação, remete à proposta da Aeros de unir o balé com os passos da Umbanda, né? Ou seja, já tem essa questão da poesia, várias, principalmente essa logo que traz essa coisa da dança africana junto com o balé, que era uma dos fortes da Eros, né? Sim, é um sincretismo muito grande também, né? A Gilca, ela tinha isso também de falar muito da cultura brasileira popular, então ela gostava de falar sobre futebol, ela falava muito sobre religiosidade, né, e sobre essa coisa do sincretismo religioso brasileiro também, que é uma coisa também que é bacana a gente apontar. Eu achei muito divertido um trecho de uma entrevista que a gente viu da Eros contando de quando criança fugia de casa para ir, pulava o muro para ir no terreno do lado, que tinha um terreiro, e ela ficava lá no meio dançando, nem sabia o que era, mas queria dançar aquele som que ela ficava ouvindo, e parece que isso acompanhou depois todo o trabalho dela no decorrer dela depois. Muito bacana mesmo. A Eros era uma figura. Como? A Eros era uma figura, gente. Sim, ver uma entrevista dela nossa, é maravilha, é uma alegria total, né, o tempo todo. Assim. Enquanto a gente esperava o livro chegar, né, Alexandre? Vai chegar o livro, a gente ficava pesquisando, né? E achamos aquele documentário, né, que tu mostrou pra gente, da Eros. Sim, né? É muito. Estava ligada junto com ela, porque ela não parava de rir um segundo, né? Uma pequenininha mulher gigante. Muito contagiante. Muito boa. Gente, estamos chegando à hora, né? Estamos chegando a 1 hora aqui de bate-papo. Não sei se vocês querem dar uma olhadinha nos comentários, tirar mais alguma dúvida. E deixar para uma coisa que só uma coisa que eu vi, né, que eu imaginei que eu lançaria alguma proposta, e ele lançou aqui, né, que eu não sei se vocês viram aí, que falou que pensa da importância de uma instituição, talvez a UFRJ, organizar e preservar e disponibilizar esse acervo da Gilca de manuscritos. E que talvez uma ponte entre a família e a universidade talvez seja uma ideia interessante. Sim, Fica aí uma proposta, né?
a família da Gilca tinha muito interesse de que alguma instituição, na verdade, não só a obra da Gilca, mas também as coisas da Eros. O acervo da Eros, mesmo? É porque o acervo da Eros que eles têm é bem maior. O Amaury me contou, na conversa que a gente teve, né, na conversa mais longa que a gente teve, ele me contou que teve um episódio em que a Gilca perdeu a maioria das coisas que ela tinha guardada como acervo dela, que foi durante uma viagem que ela fez com a Eros aos Estados Unidos. E então não tem muito acervo da Gilca documental, digamos assim, mas tem muito acervo da Eros documental, que ela era muito organizada, ela guardava recorte de jornal, ela guardava tudo. Então tem muita coisa da Eros e a família sempre teve interesse, assim, de que uma instituição pudesse acontecer. Atenção, universidade. Pois é, né? Muito interessante saber disso, que a família, que às vezes pode acontecer da família não querer, né, se desfazer, mas alguma família tem interesse de partilhar, né, esse acervo. Isso é interessante mesmo, né? De repente usar, vamos começar a ver esses meios aí. Com certeza. De repente a gente começa um outro movimento aí. Vai ter informação, né? É. Então, gente, quem sabe a gente não faz mais um Lépida e Leve, mais um pedacinho. É mesmo, né? Já chegou o momento de encerrar, já é 8 horas. A gente deixa para mais um novo dia, né? Um novo bate-papo, né? Quem sabe? Né? Deixamos as pessoas curiosas. Vou dar uma olhada. Pergunta aqui. Né? Agradecemos, nós estamos agradecendo pela iniciativa, né? Enfim, gente, né, dizendo que estamos de parabéns, maravilhosos. Nós que agradecemos, primeiramente a Jamile, né, por estar aqui, né, dando parte do seu tempo com a gente aqui, nos enchendo de ótimas histórias, né, porque nos trouxe mais informação, mais vontade de pesquisar. Eu quero esse livro que tu mostrou ali. Eu acho que eu tenho uns 5 aqui ainda, eu mando um para vocês. Para vocês não ficarem ansiosos esperando, eu mando PDF. Ótimo! Tá super valendo. Ótimo. Bem mais ecológico também. E a gente agradece muito, e eu acho que não é exagero dizer que o nosso projeto, o nosso sarau erótico sensorial, ele não existiria, ou ele não existiria dessa forma, se não fosse a organização que tu fez da poesia da Gilca. Então, para nós, tem um valor assim, muito, muito grande o teu trabalho de resgate. Então, parabéns, assim, e muito obrigada. Obrigada a vocês. Vocês não sabem o quanto me alegra tudo isso, assim, quanto... Sim. Anos depois ainda, né? O livro é de 2017, mas eu sempre recebo surpresas de Gilca. Eu recebo até hoje. Que bacana. Vocês foram uma surpresa, assim, que chegaram em um momento muito... Uma surpresa que chegou em um momento muito importante, na verdade, né? Que a gente está vivendo todo esse contexto de pandemia, de isolamento, e que a gente fica tão agoniado, e que a gente acha que a gente não está contribuindo em nada, que a gente né, não está fazendo nada, que tudo parou, que a vida parou. E aí vocês chegam com esse projeto lindo, espalhando a palavra de Gilca Machado, pregando a palavra de Gilca Machado e propondo coisas tão legais, né, com o movimento das coisas que, para mim, foi muito importante, na verdade, nesse momento. Assim, me deu um sopro assim, de vida. Para nós também. Para todos nós, com certeza. Quem não se sente um pouquinho sozinho, um pouquinho perdido, né? E isso aqui é muito importante. Mesmo todo mundo aqui na tela, sabe? Vontade de abraçar e não dá, né, Márcia? Vou abraçar o cachorro. É o que me sobra. Eu já tô com a minha aqui do ladinho. E eu também tenho que além de agradecer a Jamile, agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a gente, que aceitou o convite de estar vivendo esse momento com a gente, a estreia da gente aqui
nessa ferramenta, né? Aí eu fico vendo que as minhas mãos ficam passando aqui, né? Não consigo falar sem mexer as mãos. Tá. Eu tô aqui. E também é todo mundo assim que a gente quer manter esse projeto, para manter esse projeto vivo, já que a gente não está apresentando ele assim pessoalmente. A gente criou esses canais virtuais, né, digitais, então lembrar as pessoas estar aqui curtindo a página, que a gente procura sempre estar alimentando a página com novas informações, enfim, coisas que vão acontecer, a gente vai descobrindo sobre a Gilca, e o canal no YouTube, a gente quer assim, dar uma vida também. Que eu acho que o link canal, tá aqui o link. Tá o link, mas é melhor pesquisar, né? Porque o link vai ser difícil. Entra no YouTube e procura a Língua Lâmina de Gilca Machado, que vai aparecer ali a gente, se inscrever no canal, ir lá e assistir os vídeos e curtir, se curtirem. E a gente está, assim, fazendo vídeos performáticos das poesias da Gilca, né? E a gente quer produzir cada vez mais e também abrir espaço para que os outros artistas que queiram também pegar alguma poesia da Gilca e performar. Está aberto o canal também para a gente alimentar com outros artistas que queiram também difundir essa palavra da Gilca para colocar lá no canal junto com a gente, né? Então a gente quer dar vida assim a tudo isso. Muito bom. Muito bom, querida. E eu acho que ficou espaço. E eu acho que ficou espaço, viu, Jamile? Ficou pelo jeito assim, eu senti que ficou um ambiente para uma nova live aí em breve, também contigo. Olha, vamos chamar. O Gilberto, que apareceu agora aqui, ele é professor da UFRJ e ele trabalha muito a Gilca, ele é incrível. O trabalho dele a gente vai lá. Ele também chama ele para participar da live. Sim. Então tá. Acho que temos que nos despedir, né, Lorena? Nos despedimos, então. Né? Alguém quer dar a última palavra e partimos para mais uma pequena poesia de encerramento. Ou já estamos prontos para ela? Já estamos prontos? A gente vai encerrar com a palavra da Gilca, é isso? Isso. Para e terminar com a palavra dela. Eu adoro essa parte que a Jamile vai falar agora. Adoro. Pode falar. Quer falar? Quer falar no meu lugar? Não, eu quero ouvir. Então tá, vamos nos despedindo, então, de todo mundo que está aqui com a gente, com mais um trecho da poesia de Gilca Machado. Língua do meu amor veloz e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me veste quase, como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Língua que me cativas, que me enleias os surtos de ave estranha, em linhas longas e invisíveis teias, de que és há tanto habilidosa aranha. Língua lâmina, língua labareda, língua linfa colhendo em deslices de seda, força em fêria divina, faz com que o bem e o mal resuma. Língua cáustica, língua cocaína, língua de mel, língua de pluma. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te como todas as mulheres te amam, ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que a ideia emprestas e pelas frases mudas que proferes nos silêncios de amor. Obrigada, gente. Obrigado.